E aí, galera, hoje no Formiga na Tela, a estreia de Steven Spielberg no mundo dos longa-metragens. Mais um Formiga na Tela, mais um filme do Spielberg, né? A gente já falou de Tubarão, né? Eu, particularmente, eu gosto bastante, né, do Encurralado, que, inclusive, nesse ano está completando 50 anos, né? Então, como o Daniel falou, é a estreia aí do grande Spielberg, né? O cara que, o diretor aí conhecidíssimo, principalmente dos anos 80, né? Fez tanta fama, né, como o cara de blockbusters. E lembrar, né, que o Spielberg também nasceu na época da Nova Hollywood, né? Por mais que ele não esteja, né, entre aqueles diretores, né, que ficaram marcados por essa fase, até porque, né, muita gente fala que ele acabou, né, com a Nova Hollywood também, né, até pela criação dos blockbusters depois, no caso até do Tubarão, né. Bem legal falar sobre esse filme Encurralado, dá para realmente perceber como o Spielberg já era uma pessoa diferenciada. E lembrar, né, que esse filme, na verdade, ele é um filme para televisão, né? Foi feito inicialmente para televisão, depois acabou sendo veiculado, né, em cinema, né? Mas ele tem todas as características de um filme de cinema mesmo, né? Cinematográfico, né? Bom, primeiro, acho que para quem ainda não conhece o Encurralado, né, acho que é legal falar a sinopse, por mais curta que seja, né? O filme, na verdade, ele é o nome em inglês é Duel, né? Que é duelo. Né? E nada mais é do que a história, né? Baseia-se aí num vendedor, né? Que vai, né? Sai para dirigir aí na estrada. E aí ele percebe que ele começa a ser seguido por um caminhão tanque, né? Que vai ser aí esse duelo que a gente vai ver durante o filme. O filme é isso, né? Um filme de suspense. Tem gente que fala até de terror, né? Porque o filme traz várias sensações assim, né? De ansiedade, né? De sustos também, enfim. Bom, na verdade, o caminhão ele aparece na frente dele, né? Ele somente ultrapassa o caminhão para dar início, né, ao tal duelo, né, do título original. Em relação à sinopse, não tem mais o que falar, é simplesmente isso, é um cara morrendo de medo de um motorista de caminhão completamente ensandecido, como se fosse mesmo um episódio de Além da Imaginação, porque a situação é tão, ao mesmo tempo que é realista, ela é tão surreal, né? Você não vê o rosto do caminhoneiro que tá perseguindo o cara, né? E a coisa ganha um contorno até quase sobrenatural. Mas é que o Spielberg, ele tem a mão firme para deixar o negócio, sabe? Sempre naquele limite, né, em que a nossa suspensão de descrença aceita o filme como realista. Realista não seria o caso, né? Mas como verossímil para uma situação corriqueira de estrada. Mas é legal falar, cara, sobre o começo da carreira do Spielberg, porque o Encurralado realmente, cara, para primeiro longa, ele é assim um acerto, assim um gol de placa, né? Vamos falar que o Spielberg, apesar de ter toda essa polêmica, né, surgido na Nova Hollywood, egresso da TV, como muitos dos seus contemporâneos, né, embora ele fosse muito mais jovem do que outros caras que vieram da TV, como, sei lá, o próprio Robert Altman, Sam Peckinpah, mas ele fez esse caminho, ele começou, inclusive, cornetando lá em estúdio, sabe, enchendo o saco de todo mundo para arrumar uma chance, e ele começou dirigindo episódios de seriados, né, lá na Universal. Entre eles o Galeria do Terror, que tem uma história bacana com o Spielberg, porque ele com 20 anos, ele teve a oportunidade de dirigir a Joan Crawford. Um grande aprendizado para ele, né, um grande estresse também, lidar com uma atriz temperamental naquele momento, né, e conforme passou, ok, tem a chance de rodar um longa-metragem, que é feito para TV, como você falou, veiculado depois em cinema, só que assim, a metragem dele para TV era diferente, né? Houve reshoots ali para deixar o filme numa duração ali de quase 90 minutos e possibilitar o lançamento dele nos cinemas. O bacana também, cara, é falar que, para quem não viu também, que veja o documentário sobre o Spielberg, que tem na HBO, hoje na HBO Max ele tá disponível também, é um documentário ótimo, que falando aí desse começo de carreira também do Spielberg, vai falar evidentemente do Encurralado, e vai comentar, assim, coisas que a gente está sempre comentando aqui quando se refere ao pessoal da Nova Hollywood, né?
como, por exemplo, essa relação do cineasta autor com o cineasta de linha de montagem. E aí, conforme a gente sempre conversa aqui entre nós, e já tem programas comentando diretamente isso, né? Tem aquele lance do que seria realmente um autor. Para ser um autor, você precisa ter escrito o roteiro também, ter tido toda a ideia e estar fora de um sistema comercial? Não necessariamente, porque aqui o Encurralado, ele tem um roteiro do Richard Madison também, o grande Richard Madison, que colaborava na Além da Imaginação também, e por sinal é o escritor de Eu Sou a Lenda, que nós fizemos um programa aqui, tá? O card tá aparecendo aí em cima, e baseado até numa história curta que ele já tinha publicado antes. Então nós temos um jovem diretor pegando o roteiro de um outro cara consagrado. Nesse sentido, o que o Spielberg viu ali, dentro daquela história, que ele podia levar dele mesmo para ali não simplesmente ficar um serviço encomendado? Segundo ele mesmo, ele diz que a sensação que ele quis imprimir no personagem lá do Dennis Weaver, perseguido pelo caminhoneiro, foi a sensação que ele vivia na adolescência como vítima de bullying. Aquela incerteza, aquela, sabe, vou, não vou, o que vai acontecer daqui a pouco e tal, que o filme passa maravilhosamente bem. E quando você sabe desse lado da vida do cineasta, cara, as coisas começam a fazer muito mais sentido, né? Você vê que realmente o cara é um autor, porque ele levou sua vivência ali para um trabalho que aparentemente não teria nada a ver com ele se você, né, tomar as situações ao pé da letra. E, cara, o que eu posso dizer, assim, até da revisão, inclusive ele está disponível hoje no Telecine Play, para quem quiser dar uma olhada novamente, quem não viu, né, o que eu tenho dúvida se alguém que está assistindo o programa não tenha visto o filme ainda, mas lá você já tem diversos maneirismos que se consagrariam depois, né, no estilo Spielbergiano de filmar. E não só a citação, por exemplo, a Hitchcock, né? Porque tem várias coisas que o Spielberg aprendeu com Hitchcock, depois a gente veria em Tubarão também isso melhor acabado, mas no Encurralado já está lá. Agora, um traço que é muito Spielberg, que virou coisa assim da gente estudar o Spielberg e precisar falar disso quando o nome dele vem à mente, é a questão do plano longo. Aquele lance da câmera que para, que acompanha, que vai junto com o cara, que você não percebe que não tá rolando corte, né? É aquele plano sequência disfarçado, porque a câmera para em determinados momentos para focar alguma coisa e depois continua. Isso é algo que só o Spielberg faz de um jeito maravilhoso, que lembra aquele lance do cinema clássico que é um traço bacana da época do sistema de estúdios, que é a montagem invisível, né? Você não perceber o maneirismo do diretor numa primeira assistida e embarcar na história, né? Só depois, quando você vai estudar, você começa a dissecar isso, mas na primeira vez, nunca o estilo chama mais atenção do que a própria história. E no Encurralado, cara, quando você pensa que é uma história que tradicionalmente ela já teria que ser mais picotada, como é nas sequências de estrada, mas quando para, você dá tempo do Spielberg desenvolver esse estilo que depois o tornaria famoso, cara, é ótimo, é muito bacana a gente pegar um cara aí com 60 filmes, nesse momento que a gente faz o programa, com quase 60 filmes no currículo e dissecar, né, ir lá pro começo e ver o que ele já fazia no seu primeiro filme. E assim, quando a gente fala, né, de Hitchcock, né, claro, né, a gente está falando do Spielberg fazendo o seu primeiro longa. É claro que ele precisa ter suas referências, né? Então, se ele pega, né, uma história, né, que é do Richard Madison, né, ela foi publicada na Playboy, inclusive, não conto, né, publicada na Playboy, depois ele foi fazer o roteiro. Era uma história de suspense, né? Você é um garoto, né, no caso dele tinha 20, 21 anos. Você é um garoto, qual que seria a referência para ele fazer um filme de suspense? Então, claro, vai ser Hitchcock, né? Então, tem realmente, né? O filme tem muita coisa de Hitchcock mesmo, né? Na própria trilha, né? Tem vários momentos, lembra até Psicose, né? Aquela mais orquestradinha e tal. E até no próprio DVD tem documentários que ele não esconde isso, né? Não esconde, claro, né? Toda essa referência dele. E assim, ele usa muito bem, né? Então, até por mais que o filme seja um duelo, né, é uma suspense, uma ação assim que parece que você não tem alívio, você acaba tendo alguns alívios, né, durante o filme, que é quando ele para, né, quando ele bate o carro ali, entra dentro da lanchonete, mas mesmo assim, de forma bem inteligente, o próprio alívio, você está assistindo, você continua ansioso, porque
o Spielberg aprendeu super bem, então ele mantém o suspense, inclusive no alívio, né, do que seria do filme. Como esses momentos que ele vai para a lanchonete, enfim, que ele começa a procurar, né, pô, será que o cara tá aqui, o cara não tá, começa a pensar, né, e você tem a voz de fundo. E, claro, né, ele vai ter a referência, ele precisa ter referência porque ele tá começando, mas você já percebe que o cara é muito hábil, né, então isso mesmo que você falou, né, em relação às câmeras, eu fico pensando, né, como é um filme de ação e você tá na estrada, é um road movie. E aí, no próprio documentário, fala o trabalho que ele teve, até porque ele teve que filmar isso em pouquíssimo tempo, né? Ele completou, acho que em 13 dias. Por aí. Mas você tem todo o posicionamento das câmeras, né? Porque ele precisa seguir, né, os carros. E assim, o trabalho de edição é sensacional também. E tem vários momentos dentro do filme, além de você ter esse suspense, esse terror, assim, que te pega, né? E deixa você mesmo tenso. Então, não adianta você ter uma história legal para você contar se você não tem uma habilidade para você passar isso em forma de filme mesmo, né? Como o Spielberg faz, ele aprimora, né? E melhora. Tubarão é um clássico, né? É uma obra-prima também. Você vê uma habilidade muito legal, assim, muito interessante do Spielberg. E o Encurralado é um grande filme, né? Como um filme inicial, né? De um cara, é um filmaço. Claro, né? Esse filme abriu portas para o cara, né? Então, ele teve, né? Um reconhecimento, né? Fez um certo sucesso, né? O filme na televisão, por isso que depois, né, como você falou, teve que, né, passar de 73 ou 77 minutos para 90 minutos, para ele realmente passar em cinema, né? Tem, inclusive, alguns acertos, né? Que provavelmente também porque faz parte da própria história, que é o antagonista, né? Que é o caminhão. O caminhão, na verdade, é um personagem, né? Não é nem o cara que dirige, né? O caminhão mesmo em si é um personagem, até porque o antagonista ele não tem rosto, ele não aparece. Mais um ensinamento aí do Hitchcock, né, também. E acho que o que você não conhece, você pode sentir até mais medo, né, enfim. E aí, exato, né, o próprio caminhão, ele tinha um tratamento meio de ator mesmo, né, Bom, primeiro que o caminhão, o tanque lá, enfim, né, ele é extremamente sujo. A cada filmagem, os caras sujavam mais o caminhão, né? Então passava graxa, então fazia um make, né? No caminhão, parecia bem sujo. Outra coisa interessante, né? Por mais que você tente pensar assim, pô, sei lá, o Spielberg, ele, né, com essa ideia de duelo, né? Que é um filme, parece um filme de suspense, enfim, né, tradicional, então é um duelo, né? Entre um Davi e Golias ali, né? De carro para caminhão. Muita gente começa a fazer interpretações, né? De pensar assim, pô, o Spielberg estava querendo fazer com isso uma metáfora sobre luta de classes, esse tipo de coisa. E o próprio Spielberg fala assim, não, na verdade, assim, eu acho ótimo, né, que as pessoas tentem interpretar de formas diferentes, eu acho super importante, mas a ideia dele mesmo realmente era fazer um filme de suspense. E pegando até o gancho no Richard Matheson, ele, na verdade, o conto que ele criou foi baseado em algum acontecimento dele mesmo. Ele teve, né, esse problema, né, numa estrada, enfim, né, com um caminhão, e aí ele, né, teve a ideia, aí sim ele criou o conto, né, então casou bem, né, o Richard Matheson, claro, né, como você está falando, Twilight Zone, enfim, um cara conhecidíssimo, né, como escritor, como roteirista, enfim, já era um cara já tarimbado já na época, e pegou um Spielberg, né, em fase inicial, mas um cara de extremo talento, né, que a gente viu, o cara é um dos principais diretores aí que existiram, né, em Hollywood, né? É louco para mostrar serviço, né? E assim, o que você falou aí sobre a subjetividade, né? Que até muitos críticos na Europa, onde o filme estreou, né? Acho que ele estreou primeiro lá, né? Nos cinemas de lá, antes de passar nos Estados Unidos. Ele fala que assim, cara, se é pra encontrar alguma referência assim mesmo, pô, vamos falar que é uma outra versão de Matar ou Morrer, que faz muito sentido. Agora, sobre esse lance, né, de ser originalmente um telefilme, né? Não parece. Mesmo se a gente descontar os reshoots pro lançamento no cinema, cara, se você pegar só o lance puro para passar na TV da época, ainda assim ele se destaca demais. Movimento de câmera, sabe? A apresentação do caminhão, você primeiro vendo a traseira, cara, que coisa louca. Primeiro você vê a traseira do caminhão ali andando devagar e tal, depois a câmera faz uma meia-lua pegando o carro do protagonista e depois mostrando o caminhão, e depois você vai para frente do caminhão e você vê que é um modelo de caminhão cuja dianteira parece um rosto mesmo, né? Então é para parecer uma monstruosidade, é para parecer alguma coisa que tá ali, sabe, ameaçando
as pessoas que sabe, que cruzarem seu caminho. E é interessante pensar, cara, que assim, mesmo sendo, muitas vezes, né, quando você tem acréscimos nesse tipo de produção, é muito comum que, sabe, que as coisas acabem pesando demais e tal. Mas, por exemplo, acho que um dos acréscimos para a versão de cinema foi o diálogo no começo do protagonista com a sua esposa, né? Ligando para casa, falando, tá, eu vou chegar a tal horário, não sei o que lá, e você vê que eles têm um problema não resolvido entre eles, né? Que não é bem explicado, mas fica claro que um cara deu em cima da mulher dele, a mulher esperava que ele fosse lá e enfiasse a mão na cara do fulano, mas ele sequer falou com o cara, né? Isso para mim é muito importante no filme, né? Para criar aquela aura de ser um cara meio, não vou falar que é um cara banana, porque a gente só tem a versão da mulher, no caso, né? Vamos falar que é um cara pacato, é um cara que não busca o confronto assim de cara, né? É um cara que sei lá o que ia acontecer se ele chegasse em casa na hora para resolver, para conversar com a mulher a respeito disso. De toda forma, isso aí te deixa, já te dá a dimensão real do que é esse personagem, né? E a gente tá falando do Dennis Weaver, cara, que era o empregado do hotel lá na Marca da Maldade. Inclusive, ele foi escolhido pelo Spielberg por causa daquele papel, né? Dizem, né? Que era um cara todo maluquinho, medroso, né? E quando você pega também a decupagem do Spielberg nas cenas da estrada, cara, aquele campo e contracampo, lembrando que você não pode mostrar o interior do caminhão, né? Você só mostra o braço do cara para fora, né? Você tem que fazer um campo e contracampo, mas só mostrando o caminhão por fora, e o restante dessa decupagem vai mostrar a estrada e o lado de dentro do carro da vítima, no caso, né? Então é de uma sabedoria fantástica, cara. A todo momento essa diferença de tamanho está sendo enfatizada, o aumento de velocidade quando isso acontece no filme também é super bem enfatizado. Eu acho até engraçado que os outros dois filmes do Spielberg em seguida, eles não são sequer lembrados, né? É como se a carreira do Spielberg tivesse um hiato, assim, esses dois filmes, o Savage, eu não lembro o nome do outro, mas talvez porque não tivessem tido lançamentos para cinema também, como foi o caso desse, mas parece que a carreira do Spielberg vai do Encurralado direto pro Louca Escapada, né? Não, verdade. Não, e tem outros, né? O design de som também do filme é super bem feito, né? Então a gente tem cenas bem interessantes, o emprego da música, não só, né, da própria trilha, né? Que lembra, né, o Hitchcock, mas também o próprio som, assim, ele é super bem empregado, né? E quando a gente fala da câmera, cara, e assim, impressionante. Primeiro porque parece uma história super simples, né? Então, para você manter uma atenção, né, durante 90 minutos, o cara tem que saber o que está fazendo, né? E ele faz super bem. E o próprio começo do filme, né, que você tem aquela câmera em perspectiva, né, do carro, que é até de uma forma até um pouco ousada, né, aquele início, né? O filme tem pouquíssimo diálogo também, né? Poucos personagens também. Então, a gente está falando aí de um personagem principal, o outro personagem é o próprio caminhão, né? E alguns personagens, né, bem secundários, assim, que aparecem, né? Aí tem um pouquinho de diálogo. Tipo, você falou da esposa, mas, né, são cenas rápidas, né, que acontecem, né, com tão pouco diálogo, né? Com uma história que precisa ser um suspense, não? Que é um duelo do início ao fim, e ele manter essa atenção, o cara tem que ser muito bom, tem que ser muito bom. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre a estreia de Steven Spielberg no mundo dos longas-metragens com Encurralado. Quem não viu, veja, por favor. Deixa aí seu comentário, larga um like, se inscreve no canal caso ainda não tenha feito. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Também não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. É só entrar em apoia.se/Formiga Elétrica, ver se você quer contribuir com a gente, ajudar a aumentar a nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo. E é isso. A gente se despede aqui, volta na quarta-feira. Falou!